Bom dia novamente a todos, muito obrigado pela presença. A próxima palestra do nosso evento, Sistec Científico, professor Mauro Rezende. O professor Mauro Rezende é especialista em plantodontia, ele vai trazer aqui para vocês uma nova técnica de abordagem do sistema barra clip. Professor, mais uma vez queria agradecer imensamente o nosso convite, tá? Pela palestra, sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui, prestigiando aqui a Sistex. E a abordagem que a gente vai fazer hoje é sobre uma técnica um pouco diferente do trivial que vocês talvez tenham conhecimento no dia a dia. Essa técnica consiste em não necessariamente precisar mais de moldagem. Você faz todo o procedimento dentro da clínica, dentro do consultório. Não há necessidade de moldar e mandar para o laboratório. Então são componentes pré-fabricados que você já agiliza o tratamento e, consequentemente, o paciente sai mais satisfeito, mais rápido com o tratamento finalizado. Aqui, eles podem ser colocados sobre os componentes. São umas úclas que vocês podem perceber. Cada uma delas tem uma perfuração, uma determinada altura, que isso daí é o transmucoso, que a gente vai selecionar de acordo com a posição do implante. E uma barra em inox, que a gente vai seccionar ela, colocando entre esses componentes. Aqui nós temos um raio-x que foi feito, isso daqui nós temos conhecimento, esse acompanhamento de 5 anos, colocado sobre o implante HE, com as úclas bem estabilizadas e bem colocadas em posições favoráveis. Aqui é uma foto como eles ficam instalados. Quando a gente manda para o laboratório, as barras, mesmo que queira fazer uma fundição perfeita, elas nunca saem totalmente polida de uma forma uniforme, onde que dá para os clipes a ter um assentamento mais perfeito. Então aqui, por ser usinado, eles são justapostos e muito bem posicionados. Aqui são os equipamentos que a gente vai usar. Para poder verificar a distância, o tamanho dessa barra, a gente pode usar vários instrumentos que vocês tiverem à mão. Posicionando as úclas perfuradas, a gente vai colocar as úclas e determinar a altura delas, onde já tem a perfuração. Seccionar as úclas. E um detalhe importante que vocês podem observar aqui, ó, é uma retenção que a gente faz com disco de carborundo, que é para, na hora que a resina for fixar essa barra, ela não deixa girar e te dá uma estabilidade. Aqui, a gente colocando a barrinha sobre as perfurações, eu gosto de deixar sempre o espaço da chave para que possa, amanhã ou depois, precisar fazer uma remoção, alguma coisa, a gente vai com uma broca esférica, tira a resina, onde já foi tampado a cabeça do parafuso com teflon, para que a resina não penetre lá dentro do hexágono, ou quadrado, que seja. E depois é colocado a resina e polimerizado. Isso dá uma justa posição nas úclas em relação aos implantes. Aqui são os clipes colocadinhos nas próteses. E aqui o trabalho finalizado. Mas eu vou ter um videozinho aqui que vai descrever tudo isso que eu falei aqui e a gente pode depois tirar algum detalhezinho. Aqui nós temos um vídeo.
vocês observem a passividade dessa barra em relação às úclas. Ela não tem como não estar, essas úclas estão justapostas nos implantes. Não tem pressão, quando você dá o torque, ela está passiva, extremamente 100% passiva. Bom, o objetivo desse trabalho é o seguinte: é a rapidez para o paciente, aquele paciente que não tem tempo para voltar muito tempo à clínica, moldagem, mandar para o laboratório, voltar, provar essa barra. Então, isso pula toda essa etapa. E vocês podem fazer com carga imediata. Por exemplo, o paciente tem duas próteses, ou uma prótese inferior que ele queria prender ela. O paciente vai para a cirurgia, coloca os implantes, no ato a gente já coloca essas úclas, captura ali na hora, parafusa, captura a barrinha, corta, captura e já faz a retenção da prótese nesse clipe. Então é coisa assim, muito rápida, que não envolve laboratório, mas o mais importante de tudo isso é a passividade das úclas perante ao implante. Porque é diferente uma úcula usinada do que uma úcula fundida. Na fundida, ela tem as suas propriedades ali de superfície com muita porosidade, onde há acúmulo de bactéria, que é onde vai ocorrer a salsarização em tempo mais curto. Então, com esse tipo de trabalho, as úculas já vindo usinada da fábrica, polida, a justa posição entre implante e úcula reduz bastante. Então, a gente consegue atender dois objetivos. A justa posição, rapidez para o paciente, comodidade, né? E falar que tempo de hora clínica conta muito hoje, né? Pois bem, isso daqui seria um apanhado dessa parte de barra clipe. Agora eu vou contar umas histórias de alguns casos clínicos envolvendo o sistema Systex com alguns sistemas de implantes, tá bom? Nós temos aqui um paciente que chegou com bastante problemas dentários, não tinha osso na pré-maxila, onde nós fizemos enxerto em bloco, foi feita a extração do dente, levantamento de seio, com implante imediato. Aqui a mesma coisa, aqui foi levantamento de seio com abertura com janela, aqui foi feito enxerto via alveolar e a instalação dos implantes inferiores. Após 6, 7 meses foram colocados os implantes, colocamos cone Morse na parte da pré-maxila e HE nas outras
regiões. E ali finalizado já com a prótese já. E aqui ficou o resultado final desse paciente. Ele usava uma PPR muitos anos, totalmente desfavorável. Então eu vou passar aqui alguns casos clínicos envolvendo algumas técnicas diferentes. Aqui uma paciente que chegou, nós estamos com acompanhamento dessa paciente de 7 anos, tá? Ela tinha muito amor nos seus dentes, não queria perder de hipótese alguma nenhum elemento. E o que nós fizemos? A primeira proposta seria fazer um protocolo. Ela: não quero perder meus dentes, eu tenho amor. Então beleza, vamos tirar os que estão mais graves e vamos mantê-los aqueles que estão aí. Eles estavam firmes, não tinham mobilidade, tudo bem. Extraímos os que tinham essa mobilidade, estavam com problema, colocamos o implante numa seção única, tá? Superior e depois o inferior. Fizemos a prova das coroas e a instalação e o resultado final. Como pode ver, tudo HE. Esse raio-x está de 6 anos. Desse daqui para esse tem 6 anos de acompanhamento. Todos em HE, como pode observar, salserização bastante favorável. Adaptações ficou bastante satisfatórias. E aqui a parte, foi feita uma estética em resina no dente 21 e no dente 23. Por quê? Por que nós fizemos? Por causa de tamanho, a estética, para poder ficar melhor, nós resolvemos fazer uma estética em resina. É ali o tratamento finalizado. Vamos para outro caso. Esse daqui é um caso de cirurgia guiada. Só que já tinha dois elementos que poderia atrapalhar na hora de fazer a guiada, porque era a extração seguida de implantes. Foi feito o guia, extração no guia, lá no modelo, feito o guia cirúrgico e colocado os implantes com carga imediata. E aqui, finalizado. Esse daqui é um outro caso. O paciente, ele usava 2 PPRs e ele queria ficar livre deles, mas não queria modificar a parte estética. Como era antigo, a gente sugeriu que trocassem as coroas anteriores, superiores e inferior. Mas ele falou: não, eu não tenho condições, porque envolve também a parte financeira. Então ele falou: vamos trabalhar só na parte superior. Então nós fizemos todos os implantes superior e inferior. Como vocês podem observar, são implantes HE curtos, porque não tinha muito espaço. Então nós trocamos, fizemos as endodontia onde havia necessidade, trocamos as coroas e fizemos aqui ele instalado, parte inferior, e finalizado. Acho que atingiu o objetivo dele, que seria ter um sorriso saudável e fixo. Esse caso aqui também é outro caso de amor aos dentes. Todos perdidos, mas a pessoa não queria perder nenhum dente. Vamos manter o que tiver aí, então. Foram feitas as extrações numa sessão, não deu para colocar o implante imediato, foram feitos enxertos nos alvéolos e depois de 7 meses foram colocados os implantes, mantido o dente que ela tinha amor, porque ela não queria trocar. Aqui o trabalho, mas eu não tenho a foto dela instalada, tá? Eu trabalho no modelo. Esse daqui é um outro caso, que foi feito posterior, os implantes, mas na pré-maxila não tinha osso e usava uma PPR adaptado nas próteses posteriores. Nós sugerimos para essa pessoa que fizéssemos um enxerto em bloco e depois reabilitar essa parte anterior.
Aqui foram feitos os enxertos. E aqui instalado tudo em cone Morse. Instalado, vamos falar assim, um semi-protocolo em cerâmica. Eu, particularmente, eu gosto tudo que se faz protocolo em cerâmica, ou 2 ou 3 ou 4 elementos unidos, eu gosto de colocar gengiva artificial. Em todos os casos. Por quê? Porque a gente consegue ter um contorno gengival mais natural possível. Porque se a gente fosse colocar os dentes saindo lá, vai ficar uns dentes longos e a gente não vai ter aquela papila interdental ali, interimplante, que é um caso complicado na odontologia, né? Então eu gosto de trabalhar com gengiva artificial para poder restabelecer essa papila interdente. Aqui é um outro caso também, só para poder deixar bem claro o contorno que eu gosto. Isso também é em cerâmica, aonde também foi feito com a gengiva artificial. Aqui ele finalizado. Ficou bastante satisfatório. Agora vamos entrar na parte de extração seguida de implante com carga imediata. Isso daqui é bem normal, né? Uma extração com bastante cautela, mantendo as papilas, a instalação do implante e colocação do provisório imediato. Cirurgia aí de 1h15, 1h30 finalizado, com o provisório instalado. Detalhe, preservação das papilas e não há necessidade de sutura. Então o paciente sai bem satisfeito porque não há necessidade nem de sutura. Outro caso com enxerto imediato também. O HE, nesse caso, foi colocado já a extração, seguido já de implante com enxerto de biomaterial. Só que nesse caso a papila estava um pouco inflamadinha, a gente teve que fazer uma sutura lá. E o dente 21, como ele tinha uma protusão que tinha um contato, foi por isso que ficou um pouco menor para aliviar na carga imediata, porque senão ele ia perder esse implante. Bom, essa é a cidade, o encontro do Rio Sucuriú com o Rio Paraná, tá? Uma tarde lá que eu estava no Rio, eu resolvi fazer essa foto. A ideia que eu tinha a passar para vocês aqui, principalmente naquela da barra clip, que eu acho que seria uma coisa mais assim, vou falar assim, inovador, no caso de inédito talvez ninguém tenha visto um caso parecido, é o objetivo daquela barra clip, principalmente para pessoas e pacientes que não têm condições financeiras de fazer um protocolo, de fazer algo que tenha tempo disponível. Eu vou até falar, um daqueles casos ali são paciente, ele é um paciente que ele é caminhoneiro, ele passa pela cidade, então ele não tem tempo, ele vive na estrada. Então ele veio em um dia, pusemos um implante, numa outra ocasião que ele veio, a gente já colocou a barra, já instalou as úclas, fez a barra e já colocou a prótese que ele já usava. Então assim, em termos de custo-benefício, para quem tem um poder aquisitivo um pouco menor, que usa 2 dentaduras, é muito interessante, porque ele pode continuar usando a sua prótese, sem haver necessidade de trocá-la, e a gente pode fazer isso em 1, 2 horas, já está instalado na boca dele, ele segue viagem. Então, colocação dos implantes, instalação das úclas, a barra e a captura do clipe. E o mais importante, não existe força quando a gente manda fundir, que às vezes essas úclas ela fica um pouquinho torcida, radiograficamente a gente não consegue perceber essa força axial ou paralela de alguns graus, que quando você aperta ela dá uma distorcida. E isso provoca uma força lateral no implante, que é onde provoca muita perda de implante por causa desse torque. Então, nesse caso, não existe de hipótese alguma a gente ter essa força lateral no implante. Ela é extremamente passiva. Você dá o torque com ela solta, depois que você fixa a barra. Então é isso, o que eu tinha para falar para vocês depois.
Professor, sua aula foi excelente. E o que a gente tem observado, que as pessoas estão ficando muito idosas. Aí apresenta às vezes um Parkinson, uma artrite reumatoide, né? Aí está com um protocolo lá fixo, que fica sujo, acompanhante não consegue remover, né? Então existe até uma orientação mundial que as pessoas, quando começam a ter problema, né, cognitivo, de limpeza, remova a prótese fixa e faça uma prótese removível, né? Porque as inflamações são horríveis, né? Então, eu acho legal também a aplicação dessa barra nesses casos que a pessoa está saindo de uma prótese, né, que está com dificuldade motora, né, às vezes problemas mentais, e que as pessoas que têm que fazer a limpeza não conseguem. E uma prótese removível, né, é muito mais fácil da pessoa cuidar. E número 2, eu queria saber se esse UCLA ele é feito só na cabeça do implante, se é só para hexágono externo, ou se pode ser para conimorse, ou se pode ser para intermediário, tá? Mas eu acho a ideia legal no sentido, né, da parte financeira e dessas pessoas que estão ficando muito idosas, né? Muito oportuna essa pergunta e muito boa também. Um daqueles pacientes que tinha não superior, inferior, ele tinha Parkinson. A esposa dele, ele tinha uma dentadura, só que era uma prótese parcial. Ele não queria colocar implante, de hipótese alguma. Ele já estava bem avançado. Não sei se percebeu no vídeo, no finalzinho, ele dava umas tremidinhas. Ele era um paciente com Parkinson. E a esposa dele pediu para que a gente colocasse os implantes, sem ele saber. Durante a cirurgia, colocasse. Nós falamos, a senhora é responsável por isso? A senhora sim? Ela falou, sim. Então, pois bem, nós pusemos os implantes e ele chegou em casa no outro dia, ele viu os cicatrizadores e falou assim, vocês não extraíram o meu dente. Está aqui, eu estou sentindo na língua. Falou, não, isso daí é assim mesmo, é um cicatrizadorzinho. Quando nós colocamos a prótese fixa, ele amou, adorou, ficou assim encantado, falou, nossa, perfeito. Então, é muito interessante para essas pessoas mesmo. Inclusive, eu sinto muito, mas esse paciente veio a falecer o mês passado por uma complicação de pneumonia. Então, a gente ficou muito sentido até, e ele veio a falecer. Quanto a outra pergunta sobre os componentes, ele vai ter tanto na HE, quanto também sobre os mini pilares, que aí você vai colocar como vai ser universal. Então vai ser universal. Então vai ser colocar, como eles são todos rotacionais, então eles não são hexágonos, porque a posição da onde tem os encaixes ali, você coloca na posição na hora. Então você seleciona de acordo com cada caso. Então assim, o que está ali para baixo não importa. Pode ser o HE, ele vai sair direto do HE. Se for conimorse, vai sair do mini pilar. Obrigado, parabéns. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre a fixação dessa barra nas UCLAs, né? É apenas com uma resina paterne, ou se depois, eu não consegui pegar, se depois é feito uma solda laser, ou ela fica somente com a fixação com a resina? É somente com a resina foto. Resina foto. Foto. Vocês observaram aqui que na hora que eu seccionei ela, na pontinha dela, eu faço 2 vincos. Eu posso fazer também, agora ultimamente eu estou fazendo... É o pulo do gato. É o pulo do gato, porque ali ela não vai deixar girar, porque ela é polida. Então, se ficar presa só com a resina não tem adesão ao metal, certo? Então, o que a gente tem que criar? Uma retenção mecânica. Então, eu faço 2 vínculos, um de um lado do outro, e na pontinha, que a hora que você polimeriza, ela não vai girar. E mesmo porque a força que é aplicada sobre essa barra só é vertical no sentido para remover e para tirar. E dentro, então ele está justaposto dentro
do buraquinho. Então aquele buraquinho não deixa ela sair para frente e para trás. A resina é simplesmente para não deixar ela girar, ou ela ir para um lado e soltar, ou ir para o outro e soltar. É só para fixar ela ali, porque a força é exercida sobre a úlcera e não sobre a resina. Obrigado. Bom, em nome da Sistex, queria agradecer ao professor Mauro Rezende pela sua palestra. Muito obrigado. Queria convidar a todos para a continuidade do nosso evento na parte da tarde. Vamos ter o hands-on do novo implante, vão ter algumas outras palestras do professor Paulo Gonçalo, e amanhã também. Mais uma vez, muito obrigado, professor Mauro, de verdade. É um prazer, obrigado a todos aí.